E aí, galera intensiva, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 9 em pleno carnaval. No carnaval também tem Sunday Paper. Eu trouxe um artigo atendendo um pedido do YouTube a respeito da mobilização dos pacientes neurológicos, neurocirúrgicos, principalmente com dreno ventricular externo. Então, eu trouxe esse artigo aqui específico agora, ó, de 2019, acabou de sair esse mês na Neurocritical Care, que tem um fator de impacto de 3,163. Então, um artigo falando aqui sobre os pacientes com hemorragia subaracnoide com dreno ventricular externo que eram submetidos à mobilização. Mais uma vez falando que a imobilidade gera várias complicações nos pacientes neurocirúrgicos. Isso não é diferente, principalmente esses pacientes que já podem ter aí uma lesão cerebral devido à doença de base. Esse paciente permanecer imóvel no leito pode levar a complicações musculares, fraqueza, delírio e tudo aquilo que a gente já comentou aí praticamente em todos os Sunday Papers. A mobilização precoce, assim como naqueles pacientes que não são neurológicos, também está associada a benefícios. A gente já sabe que nos outros pacientes ela é segura, ela é viável, e hoje a ideia é a gente tentar explorar isso um pouco nessa população de pacientes neurológicos. A neuro-UTI, né, a UTI dos pacientes neurocirúrgicos principalmente, é um ambiente aí um pouco diferente, porque são pacientes que têm alto risco de queda, impulsividade, os pacientes com hemorragia subaracnoide, existem alguns detalhes, né, que gera um pouco de medo e receio na equipe, né, por exemplo, na equipe médica e na equipe de enfermagem, que é a isquemia cerebral tardia ou vasoespasmo, que pode levar a maiores complicações nesses pacientes, e a DVE, né, o dreno ventricular externo, pelo risco de deslocamento, né, esse dispositivo invasivo sair, risco de hemorragia, ou esse dispositivo ter uma drenagem inadequada, tanto drenar menos quanto drenar mais. E aí, então, como a gente pode melhorar isso? Então, a ideia aqui do Yang era que a implementação de um protocolo orientado por enfermeiros podia levar essa mobilização precoce do paciente neurocirúrgico ser segura e viável. Será? Então, esse estudo foi um estudo de corte prospectivo observacional realizado lá na Universidade da Pensilvânia, em 3 fases entre os anos de 2003 e 2016. A fase 0, que ocorreu entre 2013 e 2014, esses pacientes foram incluídos de forma retrospectiva por análise do prontuário eletrônico. Nessa fase 0, os pacientes não podiam ser submetidos à fisioterapia ou à terapia ocupacional, nenhum tipo de mobilização, antes da retirada da DVE. Então só era liberada a fisioterapia, terapia ocupacional ou mobilização após a retirada da DVE. Na fase 1, que ocorreu entre 2014 e 2015, foi iniciado um protocolo que era conduzido pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então a mobilização ela podia ocorrer somente durante as sessões de atendimento, com a presença obrigatória desses profissionais, mais a presença da enfermeira na beira do leito. E a fase 2, que começou em 2016, que foi a implantação do protocolo conduzido pelos enfermeiros, e aí eles foram capacitados para mobilizar esses pacientes de forma independente, sem que precisasse do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. Então a mobilização ela pode ocorrer antes mesmo da avaliação do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. A gente vai ver melhor como que funciona isso no protocolo. Então, a população aqui de pacientes no trabalho do Yang eram pacientes com hemorragia subaracnoide, internado lá na neuro-UTI. A intervenção foi a implementação em fases de um protocolo de mobilização precoce. E os resultados que eles analisaram nesse estudo: frequência e segurança da mobilização, o tempo de internação e ventilação mecânica, necessidade de traqueostomia e derivação ventrículo-peritoneal e a disposição de alta dos pacientes. Esse aqui é o protocolo proposto pelo Yang, a gente vai ver um pouquinho mais de perto cada uma dessas fases. Então, a primeira coisa, o paciente tem indicação para ser mobilizado, o que ele levava em conta?
se esse paciente podia ficar pelo menos 30 minutos com a DVE fechada. Então, era feito um teste, a enfermeira ia lá, clampeava a DVE do paciente, e aí eles mensuravam a pressão intracraniana, ficavam de olho na pressão intracraniana, e esse paciente tinha que aguentar pelo menos 30 minutos com essa DVE fechada. Então, nesses pelo menos 30 minutos, a pressão intracraniana não podia ultrapassar os 20 milímetros de mercúrio. O paciente não estava apresentando nenhum vasoespasmo sintomático e, obviamente, a pressão intracraniana estava abaixo de 20 milímetros de mercúrio. E aí, como a primeira parte do protocolo era o protocolo realizado pelo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, como que acontecia isso? Então, o paciente que já tivesse essa indicação para mobilização, o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional ia até o leito, verificava se esse paciente já tinha o pedido de avaliação da fisioterapia e terapia ocupacional, se não, ele acionava a equipe médica para que isso fosse feito e a atividade colocada lá na prescrição como tolerada pelo paciente, para que o terapeuta pudesse ter liberdade de prescrever isso como ele achasse melhor. Segundo passo, a enfermeira está presente. Então, assim, a presença da enfermeira também era obrigatória, mesmo na fase em que o protocolo era dirigido pelo fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Por quê? Quem manuseia a DVE, a derivação ventrículo-external, é a enfermeira. Então, ela tinha que estar obrigatoriamente presente. Então, com a presença dela, ela ia lá, clampeava a DVE, fazia a medida da pressão intracraniana, media a pressão arterial e avaliava o cognitivo do paciente no pré-atividade. Depois dessas medidas, a enfermeira clampeava a DVE em 2 pontos para ter certeza que não ia ter nenhum tipo de drenagem durante a mobilização, alteração de posição do paciente. Então, clampeava-se a DVE em 2 pontos para se assegurar que realmente não ia ter drenagem nenhuma. E a enfermeira também tinha certeza que essa DVE estava bem fixada. Então, fixada no ponto de inserção e fixada no ombro. Então, 2 locais de fixação para que realmente não tivesse nenhum deslocamento da DVE. E aí, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podiam iniciar a mobilização. Durante a mobilização, esse paciente era levado para a beira do leito e aí a enfermeira novamente fazia as medidas da pressão intracraniana, pressão arterial, e se esse paciente não tivesse uma pressão intracraniana acima de 20, ele podia continuar realizando as atividades conforme a orientação do fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, senão esse paciente era reposicionado no leito em posição supina, né, com a cabeceira elevada. Se esse paciente, durante a continuidade das atividades, não tivesse nenhum sinal, nenhum sintoma de intolerância a essas atividades, não tivesse dor de cabeça, nenhum sinal focal, não tivesse nenhum aumento da pressão intracraniana, esse paciente podia continuar com a mobilização conforme a tolerância. Se começasse a apresentar algum desses sinais, dessas alterações, o paciente também era recolocado no leito com a cabeceira elevada. Então, sempre de olho nos sinais vitais e na pressão intracraniana, que não pode ultrapassar os 20 milímetros de mercúrio, tá ok? Se esse paciente não tolerar mais atividades, começar a apresentar esses sinais, aumento da pressão intracraniana, ele é levado de volta para a cama, senão esse paciente pode ser colocado na poltrona por até 3 horas, e a gente vai ver um pouco mais à frente como isso funcionava. Vendo a segunda parte aqui, era a parte do protocolo que era comandado pela enfermagem. Então, era basicamente a mesma sequência. O paciente tem indicação para mobilização, então ele fala para olhar aquele box 1, que foi aquele box que a gente viu anteriormente. Esse paciente já tem lá a prescrição da equipe médica como atividade o quanto tolerada? Se já tiver ok, senão a enfermeira vai lá pedir para a equipe médica prescrever adequadamente essas atividades como tolerada. Esse paciente já tem avaliação do terapeuta ocupacional ou do fisioterapeuta? Por que isso é importante? Porque apesar da mobilização nessa fase poder ser iniciada pelo enfermeiro, tem algumas regras, né? Não é o enfermeiro quem vai determinar o nível de atividade desse paciente. Quem determina é o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Se esse paciente ainda não tiver sido avaliado, o enfermeiro pode ir só até o nível 1 de mobilização.
tá? Então a gente vai ver que tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. Sem a avaliação do fisioterapeuta, o enfermeiro pode ir somente até o nível 1. Então, apesar da fase 2 do protocolo ser comandada pelo enfermeiro, ser iniciada pelo enfermeiro, não é que não precisa mais da participação do fisioterapeuta. Precisa sim, e ela é muito importante, tá bom? Então, aí daqui para frente acontece a mesma coisa. O enfermeiro vai lá fazer as medidas pré-intervenção da pressão intracraniana, pressão arterial, cognitivo. Ele vai clampear em 2 lugares, ele vai assegurar que está bem fixado em 2 lugares antes de iniciar a mobilização, assim como foi feito juntamente com o fisioterapeuta, tá certo? Aqui são os níveis de atividade. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, o paciente vai ser posicionado na poltrona, mas de maneira passiva. Então a gente vê aqui, ó, lift to bedside chair, que é o lift, que é o erguer o paciente com o elevador. E aí depois que esse paciente é posicionado na poltrona, o elevador permanece ali já posicionado para que qualquer coisa que aconteça, o paciente rapidamente também seja levado com o elevador de volta para a cama, tá certo? Então, na parte do protocolo, que é comandada a partir da fase 2, né, da implementação dos protocolos, que é comandada pelo enfermeiro, o enfermeiro, sem avaliação do fisioterapeuta, só podia realizar aqui a fase 1, que é colocar o paciente de maneira passiva na poltrona. Com o paciente na poltrona, qual o cuidado que a gente tem que ter? Então, posicionar o transdutor na altura do pavilhão externo, né, auditivo, para que a medida da pressão intracraniana seja adequada. Ficar de olho aqui, ó, nos itens do box 3. Então, aqui, qual que é o box 3? Alteração aguda do estado mental, dor de cabeça, déficit focal e aumento da pressão intracraniana maior que 20 milímetros de mercúrio. Qualquer um desses sinais são sinais de tolerância e aí a gente coloca o paciente de volta para a cama, tá certo? Depois da avaliação do fisioterapeuta ou durante a sessão de fisioterapia, a gente pode levar o paciente aqui para o nível 2, que é onde ele faz essa transferência para a poltrona de maneira agora ativa ou assistida, né? Ele começa a colocar os pés no chão. Então esse paciente pode começar a colocar o pé no chão, fazer aquela transferência tipo pivô ou uma transferência ativa para a poltrona, fazer até atividades de vida diária ali ao lado da cama. E aí a mesma coisa, esse paciente fez essas atividades, então lá, ó, transferência para a poltrona, para o banheiro, fez atividades ali de vida diária, fica de olho para aquelas alterações do box 3. Quando o paciente for para a poltrona, posiciona adequadamente o transdutor por uma boa medida da pressão intracraniana, tá certo? E aí o nível 3 é aquele paciente que deambula. Então esse paciente já pode começar a deambular fora do quarto, no corredor. Com a enfermagem é uma deambulação sem muito objetivo, é uma deambulação para mobilidade. Com a fisioterapia é um pouco diferente, já é uma deambulação focada em aumentar a distância, é uma tarefa mais específica. Então cada profissional vai ter o seu papel dentro do protocolo, tá bom? Resultado da implementação desse protocolo. Então, não teve quedas, não teve perda de dispositivo, não teve eventos adversos em nenhuma das fases de implementação, ou seja, foi seguro. Tanto a implementação da fase 1, que era dirigida pelo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, quanto a fase 2, que era dirigida pelos enfermeiros. Olha o tempo, olha a diferença no tempo para a primeira mobilização do paciente em cada fase. Na fase 0, que é quando o paciente só podia ser mobilizado após retirada da DVE, o paciente demorou 20 dias para ser mobilizado a primeira vez. Na fase 1, que era o protocolo dirigido pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, 6 dias. E na fase 2, que era o protocolo dirigido pelo enfermeiro, 4,9 dias. E olha o número de sessões que esses pacientes realizavam. Na fase 0, obviamente, 0 sessões, enquanto a DVE ainda estava lá posicionada. Na fase 1, 3 sessões por paciente em média, e na fase 2, 7 sessões em média. Então, quando esse protocolo começava a ser iniciado e dirigido pela enfermagem, mais que dobrava o número de sessões a que esse paciente era exposto quanto à mobilização. Então, na fase 1, esses pacientes tiveram 71 sessões de mobilização, onde as principais atividades foram sentado para em pé, né, a transferência da posição sentada para a posição de pé,
e do leito para a poltrona. Na fase 2, essas sessões quase dobraram, 120 sessões, então um aumento de 41% no número de sessões de mobilização. Dessas, 47,5% das sessões foram realizadas pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional e 52,5% das sessões realizadas pelos enfermeiros, ou seja, a maior parte das sessões foram realizadas pelos enfermeiros. O que os enfermeiros faziam? As atividades mais básicas, transferência de leito para a poltrona, andar até o banheiro, andar no corredor sem um objetivo específico. Enquanto isso, o fisioterapeuta fazia treino de marcha avançado e um treino focado em aumentar a distância da deambulação, e o terapeuta ocupacional focava em atividades de vida diária, coordenação e comunicação. Ou seja, quando você tem um protocolo dirigido por enfermeiros, onde eles realizam as atividades mais básicas de mobilização, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional ficam livres, têm mais tempo para focar em atividades mais avançadas e mais específicas. Então não é que um protocolo dirigido pelo enfermeiro dispensa a presença do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Pelo contrário, isso liberta a gente, tá certo? Desfechos clínicos aqui desses pacientes. Olha o tempo de internação no hospital. Na fase 0, 28 dias. Na fase 1, 24 dias. E na fase 2, 20,9 dias. Então diminuiu aí praticamente 8 dias durante a implementação do protocolo. Tempo de internação na UTI, 21 dias na fase 0, 18 dias na fase 1 e 16 dias na fase 2. Então caiu aí em torno de 5 dias durante toda a implementação do protocolo. Tempo de ventilação mecânica, olha esse dado. 12 dias na fase 0, 6 dias na fase 1 e 3 dias na fase 2. A cada fase que ia se implementando no protocolo, o tempo de ventilação foi caindo pela metade. Então no final caiu de 12 dias para 3 dias, uma redução de 4 vezes no tempo de ventilação mecânica. Traqueostomia. Pacientes que necessitaram de traqueostomia na fase 0, 40% dos pacientes internados. Na fase 1, 16% dos pacientes internados. Olha lá na fase 2, zero. Nenhum paciente precisou de traqueostomia após a implementação da fase 2 do protocolo. E disposição de alta. Fase 0, 6% iam para casa, 53% iam para reabilitação, 33% para o hospital de longa permanência e 6% para algum outro hospital. Após a implementação da fase 1, 33% foram para casa, ou seja, teve um aumento aí de praticamente 5 vezes na porcentagem de pacientes que iam de alta direto para casa. 54% deles iam para reabilitação, 8% iam para o hospital de longa permanência, então esse número caiu em 4 vezes, e 4% iam para o Skilled Nursing Facility. Lá na fase 2, 29% dos pacientes indo para casa, 70% agora dos pacientes indo para reabilitação e nenhum para o hospital de longa permanência ou para o Skilled Nursing Facility. Ou seja, esses pacientes estavam saindo cada vez melhores funcionalmente do hospital. Quanto melhor o nível funcional desses pacientes, menor a necessidade de locais de alta complexidade de cuidado, como o Skilled Nursing Facility. São lugares que os pacientes vão de alta quando eles têm uma alta dependência de cuidado. Quanto mais funcionais, mais independentes eles vão para reabilitação ou direto para casa, tá certo? O que estava associado, né, quando a gente fazia análise multivariada, o que estava independentemente associado a essa ida para casa ou para reabilitação? O que mudou ou o que interferia nisso? Total de vezes que o paciente foi mobilizado. Olha o odds ratio, 3,83, ou seja, esse paciente que é mobilizado mais vezes tem quase 4 vezes mais chance de ir de alta para casa ou para reabilitação. Aí a gente tem o Hunt-Hess entre 4 e 5, a idade, e o Glasgow na primeira mobilização aí com 2,4 no odds ratio. Mas principalmente, quanto mais seu paciente é mobilizado, maior a chance dele ir direto para casa ou para reabilitação. Então, conclusão. Mobilização precoce, conduzida por enfermeiros naqueles pacientes com hemorragia subaracnoide, ainda com dreno ventricular externo, é segura e viável. A gente viu que não teve eventos adversos, não teve perda de dispositivo, torna a mobilização mais frequente. Então a gente viu que esses pacientes passaram a ser mobilizados 7 vezes em média quando o protocolo foi dirigido pelos enfermeiros.
Pode estar associada a melhor disposição de alta, a gente viu os pacientes indo mais para casa, indo mais para a reabilitação, e permite que o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional dedique mais tempo a outras técnicas mais específicas, tá? Que vão treinar a funcionalidade mais especificamente do nosso doente, tá certo? Então, eu coloquei esse artigo, a gente tem vários artigos sobre esse tema, pacientes neurocirúrgicos com DVE, mas eu quis trazer esse, primeiro, porque é um artigo muito recente, agora de 2019, e segundo, porque ele fala do protocolo dirigido por enfermeiro. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de preconceito quanto a isso, a própria equipe de enfermagem se envolve pouco com isso, mas a gente também tem uma parte que é um problema nosso, que às vezes parece que a gente quer entregar algo que é nosso para eles, mas não, são atividades diferentes. Tirar o paciente do leito, levar no banheiro, a gente não precisa fazer isso. Então, se tiver alguém responsável por fazer isso, onde um protocolo predetermina quem é o paciente que tem indicação e qual o momento de fazer, a gente viu que aumenta o número de vezes que o paciente é mobilizado, com isso, esse paciente vai ter um melhor resultado, tá certo? Então, esse foi o Sunday Paper de hoje. Se você gostou, já deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E aí deixa aquele comentário se você quer, assim como esse artigo foi a partir de um comentário, de um pedido, se você quer ver algum assunto, algum artigo específico, deixa aí seu comentário. Fala, gordão! Fala, você quer aparecer? Olha aqui, olha o cachorro de carnaval. Ele quer aparecer aqui, ó. Esse cachorrão. Olha lá. Aparece lá. Dá tchau. Tchau, galera. Até o próximo Sunday Paper.